e esse tema ele é muito importante. Nós vamos autocrítica positiva. Olha, presta bem atenção, porque quando a gente começa a entender um pouco disso, a gente vai ver que às vezes nós somos muito cruéis. Nós acabamos de alguma maneira. Fatina Silva, boa noite. Bianca, seja muito bem-vinda, linda. Muitas vezes nós somos extremamente cruéis com a gente. A gente já tem tanta gente em volta para criticar, para dizer por que você não faz assim, por que você não faz desse jeito. O mais incrível é que na vida da gente, às vezes nós temos tanta gente que é como é que fala? Galvão Bueno da vida alheia, né? Tem comentário para tudo, mas não acaba enxergando a sua própria vida, que às vezes é uma vida que, com todo respeito, é até medíocre, não consegue administrar a própria vida e fica narrando a nossa vida. E como é difícil, muitas vezes, a gente entender que isso acaba atrapalhando a nossa vida. Porque a gente não entende que as pessoas, elas deveriam enxergar o mundo a partir delas mesmas. Cada um só tem domínio sobre a sua própria vida. Então vamos trabalhar isso hoje. Jobismar, um beijo especial para você, Job. Vamos começar a entender isso. Você tem domínio sobre a sua vida. Você não tem domínio sobre todas as pessoas. Você não tem domínio sobre todos os membros da sua família. Você tem que olhar para você. Então vamos trabalhar hoje centralidade. Vamos agir na centralidade para poder transformar. Pensar realmente hoje no Minutos no Divã com o o seu psicanalista clínico, uma linha realmente de harmonia. Nós temos que entender que as pessoas julgarem umas às outras, às vezes é um mecanismo de defesa. As pessoas julgam para se esconder, julgam para poder se desviar muitas vezes de quem realmente elas são, para que as pessoas até não descubram quem elas são. Neila Cardoso, beijo para você, boa noite, seja muito bem-vinda. Muitas pessoas fazem isso, elas acabam fazendo isso para nos atingir. Às vezes nós deixamos nos atingir por essas situações, causando males terríveis. E muitas vezes nós acabamos até acreditando em coisas que não existem, literalmente não existem. Então hoje eu estou falando de uma autocrítica. Você vai olhar para você mesmo hoje, você vai fazer uma avaliação do que você está conduzindo a sua vida, para a gente tentar atualizar a sua vida e libertar você daquilo que paralisa, sabe? Daquilo que impede você a oportunidade de transformação. Hoje o Dr. Juarez você nessa consulta para poder harmonizar tudo isso. Muitas vezes as pessoas elas acabam falando coisas de você pela aparência, né? As pessoas elas nem conhecem a sua vida, elas nem sabem o que você passou ou o que você passa, e elas já têm um comentáriozinho para fazer a teu respeito. É incrível. Elas não conseguem enxergar a essência, porque muitas das pessoas que criticam você já perderam a essência. Tem a sua essência bloqueada, suas vidas bloqueadas, seu senso comum totalmente deturpado. Então, Suzana, beijo para você. Então as pessoas acabam fazendo o quê? Utilizando a crítica, os ataques, as palavras para diminuir, e muitas vezes essa terríveis para todos nós, vão nos atrapalhar de alguma maneira, vão nos atingir de alguma maneira, e não vamos conseguir avançar do jeito que nós gostaríamos de avançar. Autocrítica é saber analisar os próprios atos. Você não é só coisa negativa, você também não é só coisa positiva. Nós somos um conjunto amplo. As duas coisas, nós aprendemos no dia a dia, nós avançamos, nós conquistamos, nós temos que entender exatamente este processo. Por isso que as pessoas nos julgam de todas as maneiras, mas quanto mais você vai deixando de lado isso, as pessoas vão vendo o quanto eu ou você fazemos falta dessas pessoas.
pessoas, quando você deixa de ligar para certas coisas, quando você se torna uma pessoa mais blindada e não se deixa ser atingido dessa maneira. Alaide, beijo para você, minha irmã, minha amiga, saudade de você, muita. Mesmo não vejo a hora de poder vê-los, né, pessoalmente, e pode ter certeza que a distância é grande, a saudade também, mas as orações e a dedicação estão bem próximas dia a dia de cada um de vocês. Quando a gente começa a entender isso, certo? Vamos ver os atos, vamos analisar tudo isso, vamos pensar e perceber favorável para que possamos corrigir. Hoje você tem que ser a melhor versão de você mesmo do que ontem, do que 5 anos atrás, do que 10 anos atrás. Então ele tem que ser muito analisado mesmo. Nós temos que oportunidades que perdemos, maneiras erradas que nos posicionamos em determinada situação, precipitações, situações de engano e tantas coisas que de alguma forma e alguma maneira estragaram a sua vida. E aí você acabou desenvolvendo, você acabou se tornando o pior carrasco de você mesmo ou de você mesma. E tudo isso atrapalha, sim, atrapalha e acaba impedindo você de ter mudanças que são fundamentais numa autocrítica. A primeira coisa que nós temos que buscar numa amadurecimento, mas nem sempre a idade que você tem vai determinar esse amadurecimento. Eu conheço pessoas extremamente jovens que são maduras e conheço pessoas extremamente idosas que são praticamente crianças. Então, o desenvolvimento humano, ele vem exatamente de uma percepção e de um processo analítico de autocrítica positiva. Você tem que saber, às vezes eu pergunto para os meus pacientes das minhas 3 clínicas, tipo assim, fale das suas qualidades, seus defeitos. Aí a pessoa fala assim, eu não sei, a pessoa fica meio assim, fale de suas qualidades. Aí alguns dizem assim, é difícil falar de qualidades. Não, você tem que saber listar os seus defeitos, você tem que ter uma visão muito clara do que você é e de quem você é. De repente você é uma chata, certo? Você fala demais, você é um chato, entendeu? Então você tem que se assumir como chato e tentar deixar de ser chato, entendeu? De repente você fala demais. Eu não sei de que maneira você se analisa, mas você deveria pensar um pouquinho nisso, sabe? Ser um pouquinho mais prático, ou de repente você que é muito prático, ser um pouquinho, sair um pouco da razão, entrar um pouco na emoção, estabelecer o quê? Esta linha de equilíbrio. É esse desequilíbrio emocional que vai atrapalhar exatamente o amadurecimento. A autocrítica, ela tem que ser saudável, porque se a gente não tiver uma autocrítica equilibrada, nós teremos uma tendência a investir muito nos exageros ou nos extremos. E todo extremo ele é perigoso. Exatamente, em saúde emocional, extremos são muito perigosos. Você, por exemplo, acha que você é o certo. Você levando. Dá uma olhadinha em volta aqui na sua casa, dá uma olhadinha em volta no seu trabalho, dá uma olhadinha em volta nos seus relacionamentos. Se você é o dono da verdade, por que não está dando certo? Deusinete, seja muito bem-vinda. Celi, beijo para você, Celi. Obrigado aí por toda a divulgação que você tem feito do nosso trabalho. Então vamos entender isso. Temos que assumir exatamente isso. Não, você não é o certo, você passou por muito, você teve muitas perdas, você sofreu muitas decepções. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, você foi aceito agora no clube dos decepcionados. Mas você vai ficar no clube dos decepcionados ou você vai lutar para criar novas realizações? Uma outra coisa muito importante que você tem que fazer essa autocrítica positiva é lutar contra a baixa autoestima. Principalmente quando o resultado não é satisfatório. E quantas coisas na vida não têm resultados satisfatórios? Então chegou a hora de você acontecer, chegou a hora de você realizar, chegou a hora de você se reinventar, chegou a hora de você colocar em prática princípios que podem mudar a sua vida. É que nem quando você tem um amigo verdadeiro, você tem um companheiro verdadeiro, você tem uma pessoa verdadeira com você. E quando você perde essa pessoa,
assim, poxa, tinha do meu lado essa pessoa e não valorizei. Só que você perdeu. Você perdeu por quê? Por imaturidade, certo? Porque você não quis abrir mão, muitas vezes, da tua opinião, que já era errada, né? E você permaneceu naquela posição errada. De estabelecer essa mudança e parar de só criticar e se punir, porque você vai sofrer e não vai ter arrependimento, você vai ter remorso, e remorso não traz transformação. Na fé, né, eu sou cristão, respeito a sua fé, respeito todas as religiões, mas quando nós falamos em termos de cristianismo, nós vemos que remorso não traz arrependimento, traz mudança. O arrependimento é o processo de um desejo, de uma ação natural de não fazer e não cometer os mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Então veja quantas coisas nós temos que analisar. Tem pessoas que trairiam Jesus por menos de 30 moedas de prata. Eu já vi pessoas trocarem grandes amizades por coisas tão pequenas, mas um dia a vida cobra essa conta. A vida cobra esta conta. Guarde bem o que eu estou dizendo. E muita gente paga para ver e vivenciar exatamente isso. E vai ter um resultado que eu digo até desnecessário. Justamente porque não teve o quê? Um equilíbrio. Não se percebeu nos processos, nos atos. Não compreendeu que muitas vezes o grande inimigo que você tem pessoas não é o passado, não é o presente, não é o medo do futuro. É você mesmo ou você mesmo, como você encara todo esse conjunto que está em volta de você. Então você se precipita, você acaba desenvolvendo mecanismos do que? De fuga da realidade, certo? De você vivenciar papéis ou situações que nem são pertinentes, vivenciando isso, vivenciando a imaturidade, sabe? Ninguém gosta de alguém que só vê defeito e aponta erros. E como eu falei no início, tem gente que é assim, nunca sabe fazer um elogio. Não, aquilo que é elogio, elogie, não tenha medo de elogiar. Olha que bonito, perfeito, absoluto, olha, diferenciado, Malu, boa noite, seja muito bem-vinda. Sabe, não tenha medo de fazer isso. Quem não consegue elogiar o próximo é porque tem uma insegurança terrível. Eu sou uma pessoa, eu tenho amigos psicanalistas maravilhosos aí, quando eu vejo as postagens deles ou algum artigo, eu sou o primeiro a elogiar. Eu sou publicitário também, quando eu vejo algum companheiro da área de publicidade fazer alguma peça publicitária bonita, eu elogio. Eu sou profissional da área de radialismo também, quando eu vejo algum comercial com a voz de algum companheiro, eu vou e elogio também. Eu sou teólogo e doutor em teologia, quando eu vejo algum teólogo escrevendo algum tratado de teologia. Então, para que eu vou pegar e só criticar? Tem pessoas que não conseguem ter essa percepção de valorização do outro. Isso é uma insegurança, pode ser até um ponto nessa autocrítica positiva que você tem que mudar. Sai dessa defesa. Comece a interagir, comece a compreender que todos nós aprendemos uns com os outros. Nós temos que ter uma intenção e um ato que traga um resultado necessário para uma mudança ideal. E a autocrítica construtiva, ela vai fazer com que a gente se torne útil para nós mesmos. Às vezes você quer se tornar útil para os outros. Você quer se tornar útil para o marido, ou se tornar útil para a esposa, se tornar útil para os filhos. E às vezes nada disso vale a pena. Porque nada disso é valorizado. Então você tem que falar, opa, para um pouquinho, deixa eu analisar o meu papel para comigo mesmo, para depois eu poder me encaixar no meu papel para com o todo. Então veja como esse conjunto amplo de mudança e de transformação, de percepção e de realização. E é tudo isso que nós temos que fazer. Senão não vai encaixar. E aí você vai, talvez se torne uma pessoa que vai falar a respeito de você mesmo pior do que você é. Às vezes você nem é assim, tão ruim assim, mas você vai se colocar nesse papel. Por quê? Porque as pessoas querem que você acredite nisso.
E aí vai bloquear uma série de coisas em você. Sua capacidade criativa, sua capacidade de realização. Quantas são as pessoas que entram em alguma das minhas 3 clínicas e dizem isso? Doutor, eu tenho tudo, mas eu não sei fazer nada com tudo que eu tenho. E às vezes eu vejo pessoas que não têm nada, mas elas são treinadas na Londres Sun Saúde Emocional. E antes que alguém peça os telefones, eu vou dar, mas não adianta ligar agora, né? Você pode ligar, mas eu não vou atender, né? Mas anota o telefone aí, código 13, quer falar comigo? 13 3345 1508, 13 3345 1508 e 43 3323 7132. 43 3323 7132. Então, na Londres Sun Saúde Emocional, a orientação que eu dou e a doutora Cinti dá como psiquiatra é exatamente isso. Nós temos que ter essa percepção, esta visão, que muitas vezes está atrapalhando, gerando insegurança, atrapalhando você de ver exatamente o que deve ser mudado, o que deve ser transformado e o porquê deve ser transformado. Osvaldo, beijão para você, meu filho, morrendo de saudades de você, da minha filha Kelita. Então vamos romper esses bloqueios daqui a pouco, tá bom? Eu estou preparando você para algumas dicas muito importantes para você ter uma autocrítica positiva. Uma outra coisa também que você tem que compreender é que se você não tem um emocional equilibrado, você vai transferir isso de alguma maneira ou forma também. Isso é prejudicial, isso atrapalha, isso enfraquece você. Olha só, autocrítica positiva, emocional, que faz o teu trabalho. Você já vai chegar no teu trabalho pesado, você vai levar aquelas horas de trabalho não de uma maneira de satisfação, mas de peso. E o próprio trabalho tem peso, tem cobrança, tem metas, tem horários, tem produtividade, tem superação, tem trabalho em conjunto, em grupo, quantas coisas. Então você precisa ter esse equilíbrio no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, na tua psique, certo? No teu comportamental, no teu inconsciente, no teu consciente. E tudo isso são ferramentas que, muito bem equilibradas, vão fazer com que você não se torne um crítico. E toda pessoa que critica muito os outros, nós sabemos, e você conhece um pouco da psicologia e da psicanálise, toda mundo, ela foi rejeitada por alguém, então ela sofre de rejeição. Tá certo, nada tá certo, e tá todo mundo errado, a humanidade está errada, certo? Então nós temos que compreender que nós temos um papel, que é a nossa própria vida. Disse, beijo para você, Disse. Então vamos entender isso, senão você vai viver um vazio, você vai querer morrer, você vai querer desistir de tudo, sabe? Para um pouquinho, se posiciona. Comece a entender isso que o doutor Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, aquele que cuida de você, está dizendo agora, sabe? Começa a criar um processo mental não exagerado. Comece a se libertar da rigidez. Solange Maria, seja muito bem-vinda. Sabe, essa rigidez que você criou, e durante anos essa rigidez tem se perpetuado, e eu volto a dizer a você que resultado tem trazido na sua vida: perda, tristeza, angústia, não realização, vazio, depressão, insônia, obesidade, problemas com tireoide, dores de cabeça, enxaqueca, cefaleias, quantas doenças. Então vamos entender exatamente isso. Vamos harmonizar isso, agir dessa maneira. Vamos nos colocar nessa posição para que realmente as nossas crenças, através de uma autocrítica não positiva, mas negativa, nos torne o quê? Limitados em fazer. Vitimistas de nossa própria vida. Está na hora de parar isso tudo. Está na hora de transformar as coisas, de fazer diferente, agir diferente, observar de uma maneira diferente. E aí vamos ter resultados? Sim. Temos que corrigir as nossas imperfeições. Se cada um corrigisse as suas imperfeições,
A somatória disso tudo seria menos imperfeito. Não perfeito, mas menos imperfeito. Mas enquanto as crianças devia criticar, atacar quem não devia atacar, certo? Aí é um problema terrível. Porque elas mesmas não estão evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. Elas mesmas não estão com esta percepção clara. Elas vivem o que? O vitimismo, de culpabilidade ou de culpa. Sempre alguém é o culpado de algo, nunca um posicionamento real. Então nós temos que entender que existem algumas respostas que nós temos que dar para nós fugir. Você vai precisar da orientação de um profissional habilitado, seja um psicanalista como eu, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para você poder tomar um remédio. Você tem que encarar essas mudanças e atitudes necessárias e pertinentes para que tudo isso se torne uma realidade. Elza, seja muito bem-vinda. Então vamos entender isso, vamos aprender desta maneira, desenvolver o que é excelência. Excelência é mudança, transformação, paz. É isso que está em jogo. E é isso que vai fazer sentido, ou deveria, ou deve fazer sentido. Quando você não tem, há uma tendência muito grande a você alimentar a insegurança. E como é que você vai falar para uma pessoa insegura? Vá, lute, vá, dê mais um passo. Eu estou aqui. Você vai estar cego, você vai estar limitado, você não vai enxergar o entorno dele, ou enxergar aquilo que vale a pena. Então veja quantas coisas estão em jogo, veja quantas coisas vão mudar. Aquilo que você investe, tempo, é a prioridade que vai trazer resultado para você. Isso é complicado. Eduardo Oliveira, seja muito bem-vindo aqui no Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Então vamos compartilhar isso. Quantas pessoas você conhece que estão precisando ouvir exatamente isso de um profissional como eu, 6.000 horas de experiência? 1.386 pessoas já passaram pelas minhas palestras, pelos meus tratamentos, e estão aí felizes, realizadas, construindo. Mateus, meu filho, beijão para você. Então vamos entender isso, vamos sair do nível de insatisfação, insegurança, e vamos acabar com esse tendencioso, extremamente tendencioso, extremamente violento, extremamente injusto contra a sua vida e contra a minha vida. Vamos entender o processo de uma autocrítica que vai trazer o quê? Plano. Porque se a gente tem uma autocrítica positiva, nós temos correções de rota, certo? Então quando você corrige aí, você mesmo tem que mudar. Você não pode ser, eu sou carente, todo mundo tem que correr atrás. Você não corre atrás de quem você tinha que correr, você não valoriza quem você tinha que valorizar. Então por que você quer que o mundo inteiro, o universo inteiro, fique fazendo um processo em volta de você? Não. Então comece a entender isso, que existem resultados que precisam de planejamento. E para que todo planejamento dê um resultado, estabelecidos. Uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer, ela tem de ver até que nível de corpo pode atingir. Aí você que é do Guarujá tem que ir lá na academia, certo? Para ele fazer uma avaliação. Você vai ter que ir no nutrólogo, você vai ter que ir no clínico geral, você vai ter que fazer exames. Nani, seja muito bem-vindo. Então muitas vezes você até quer mudar, mas você quer estabelecer um padrão que talvez não seja coerente com o teu corpo.
Teu corpo é ectomorfo, endomorfo. São 3 tipos de corpo diferentes. Aonde é que você se adequa? Então existem profissionais. Qual é a tua meta? Certo? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você daqui a 5 anos, muito bem, obrigado. Então qual é o primeiro passo? É entender. Para estabelecer metas. E essas metas têm que ter ajustes. E esses ajustes vão trazer mudança. E essa mudança vai trazer equilíbrio. E esse domínio vai trazer sucesso pessoal. Olha quanta coisa pode acontecer se você verdadeiramente se posicionar desta forma ou maneira que eu estou dizendo. Aí sim, você vai compreender que você vai estar habilitado e habilitada a não ser mais um imediatista. Porque na autocrítica positiva, ser imediatista, conclusões que você vai tomar da sua vida, que o resultado vai demorar meses, talvez até anos, certo? Então compreenda exatamente isso. Um diamante, ele não foi feito da noite para o dia. Um diamante já foi um pedaço de carvão vegetal que passou por uma pressão tremenda, por uma temperatura altíssima e virou uma pedra. E essa pedra virou o quê? Uma pedra preciosa, mas que tem que ser lapidada. E existem processos que vão da compreensão e da lapidação para que você possa exatamente consertar a você mesmo. Então veja o que eu estou propondo para você hoje. Veja que você estou. Então entenda exatamente as ações que você a sua imagem no espelho. Olha nos olhos do teu refletido, enxergar dentro do universo interior que é extremamente amplo. Não se confunda mais e julgamentos e pensamentos, sabe, que os outros têm que dar a teu respeito. Então é esse tipo de mudança que deve haver, esse tipo de transformação, esse tipo de resgate, de ação, de alegria, de paz. É exatamente tudo isso que você precisa. Então entenda, elogio, mais uma crítica, mais um elogio, 3 partes simples, mas inteligentes, necessárias. Eu sou uma pessoa que gosto muito de elogiar os outros, jogar as pessoas para cima, mas eu também dou orientações. Mas nem todo mundo escuta. E aí, cada um se torna vítima do tempo, da sua má decisão. Então como é que você quer resultado se você ouve a palavra de sabedoria e não coloca em prática? É como eu falo muitas vezes aqui, você vai ter o quê? Consequência, não resultado. Então dentro da autocrítica positiva, você tem que entender que as crenças limitantes, elas se levantam e você tem que superar as crenças limitantes. Eu fiz uma live sobre isso, sei que muitos acabam perdendo as lives aí, mas é fácil, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva por favor, certo? Doutor Juarez Torres Oficial, Doutor Juarez Torres Oficial, e lá tem tudo para você, lá das minhas matérias, também no Spotify, certo? Agir, transforma, todas as minhas ministrações em áudio, tem lá os áudios também para você ouvir aonde você quiser. Então os materiais estão aí. Então você tem que seguir esse exemplo de pensamento autocrítico, não de perdedor. Porque senão as consequências, os comportamentos ser irracional e não racional. A decisão da mudança está em tuas mãos. Você hoje o que decidiu ontem.
e será amanhã o que decidir hoje. Esse princípio eu cito várias vezes, porque ele demanda e mostra exatamente esse processo produtivo do aprender e do realizar. O ajuste necessário para que realmente tudo isso se torne uma realidade palpável, uma estrutura construída. Critique os comportamentos que você tem, que muitas vezes são coisas que são verdadeiras mentiras. Ó, verdadeiras mentiras é uma coisa meio antitética, né? Verdadeira, porque mentira é mentira. Mas por que eu falo verdadeiras mentiras? É porque é uma mentira que se tornou verdade na sua vida. Então acho que é isso que tem que mudar. Então vamos entender a inteligência da autocrítica positiva que vai tirar a tristeza. Você não mais ativamente, certo? Mas fazer com que você se torne o ator principal do desenvolvimento de sua vida. Eu estava ontem pagando uma conta ali no banco e estava dando testemunho para outra caixa, e eu conheço ali o pessoal do banco, é um pessoal muito gente boa, e em determinado momento eu estava ouvindo ali, o ser humano ele é especialista em espiritualizar o natural e o espiritual. E é essa inversão que atrapalha as pessoas de serem sensatas e honestas. Por isso que quando estava tudo preparado para elas vencerem, elas têm que voltar atrás. Por quê? Porque não tem direção, porque querem fazer do seu jeito. Aí daqui a pouco vão perder tudo de novo e vão retroceder mais um pouco. E assim vai ser a vida dos eternos retrocessos. Porque não coloque em prática essa autocrítica necessária e real, positiva e absoluta. Então entender isso é muito importante. E aí você acaba estourando com as pessoas, e aí você acaba ferindo pessoas. Mas quando você tem uma autocrítica muito equilibrada, você não vai se tornar mais vulnerável a tudo e a qualquer coisa. Tem algumas coisas. Ser autocrítico, muitas vezes, de uma maneira por seus atos e palavras. E quando você controlar aquilo que se torna incontrolável. Quando você entende as decepções e você estabelece os padrões concretos de mudança e ajustes, para que você possa arriscar no momento certo. Então entenda isso. Se coloque diante deste concerto ou desta orientação. E são estas as coisas que estão em jogo hoje, para que você entenda que esta segurança é expressa na opinião que você tem, abrindo mão do medo, abrindo mão da estupidez, do que é absurdo ou impróprio. Muitas vezes, quando as pessoas erradas elas saem do teu caminho, as coisas erradas deixam de acontecer. Então, muitas vezes, entenda que o resultado ele pode até não vir rapidamente, mas ele vai se consolidar a cada passo e cada atitude que você tomar. E isso sim é importante no processo perceptivo, nos cenários que são criados, na forma como você vai avaliar as opções, da maneira que você vai enxergar as ações futuras, o triunfo, o êxito, a superação de conflitos, a valorização da autoestima, o aprofundamento das questões que antigamente geravam uma culpa em você e hoje geram o quê? Uma análise, uma transformação para que realmente você entenda o que faltou. E aí nós vamos ter um comportamento não mais defensivo, acuado, mas um comportamento real, proativo, que leva você avante, avante, avante. Exatamente assim. Um passo de cada vez. E aí sim, não vai ter mais autossabotagem, você vai ter a intensidade certa na sua caminhada,
a autocrítica vai ser saudável, o equilíbrio vai libertar você da autorrejeição, que poderia ser e talvez até seja um outro tema que eu vou abordar futuramente. Você não vai carregar peso desnecessário, você não vai fazer da negatividade um mantra que sai da sua boca ou a sua confissão de vida. Não, você vai agir de uma outra maneira. Você vai entender muitas vezes que essa consciência interior vai fazer você melhor a cada dia. Então, o grande desafio hoje no Minutos no Divã é você entender exatamente esse processo de mudança gradual, de autocrítica positiva. Somente aquelas pessoas que são inseguras atacam você. Muitos queriam ser como você, muitos queriam ser como eu, certo? Deveriam pensar em serem melhores até do que nós. Mas não fique mais no nível da mediocridade. Gostaria de tirar você hoje do nível da mediocridade. Gostaria de colocar você num outro nível, num nível diferenciado, num nível mais amplo de mudança. Exatamente isso. Num nível de constatação, num nível de estruturação. É isso. Eu não posso deixar que um vírus destrua sua perspectiva de futuro, mas a sua responsabilidade hoje, nesta live, é você compreender este horizonte que está diante de você, que eu estou abrindo para você compreender. O grande desafio hoje é você enxergar a tua mãe, o teu avô, mas é um conjunto amplo de ações, de atitudes, de verdades que não podem calar. É exatamente isso que está em jogo. Então, faça essa autocrítica hoje na sua vida, positiva. Enxergue este horizonte. Eu acredito em você. Deixa eu entrar aqui na sua mente aqui, ó. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Minutos no Divã, com o Dr. Juarez Torres. Eu acredito em você. Então coloque em prática isso. Ou se torne vítima de ignorar verdades que libertam, verdades que transformam. Eu quero nesse momento fazer uma oração para você. Como é de costume, quando nós finalizamos Minutos no Divã, quero abençoar a sua vida. Falei como profissional da área de psicanálise. À luz da ciência, te expliquei tudo. Não há mais nada o que explicar. Mas eu sou um homem de Deus também. E eu quero abençoar a sua vida, para que você possa compreender esse processo, para que você possa agir dessa maneira e desta forma. Este é o meu desejo para você nessa hora. Vamos orar então? Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, quero abençoar cada vida que hoje está sendo liberto e liberta de uma autocrítica negativa, mas a partir de hoje se tornando homens e mulheres analíticos, de uma autocrítica positiva, de um posicionamento real e verdadeiro, pleno. Muito obrigado. Obrigado realmente, porque realmente esta vida pode enxergar com esses olhos e dessa forma, e desta maneira e desse jeito, que realmente as vozes que tentam nos diminuir, as vozes que tentam nos atacar, os olhos cegos que não conseguem enxergar o nosso interior, não sejam fatores limitantes, mas que tudo isso seja um grande despertamento para a mudança. E é exatamente o que eu te peço nesta hora. Eu declaro que caia por terra agora todo julgamento irreal, toda ação que tenta neutralizar nossas potencialidades, que são tão claras e evidentes. Abençoa cada vida, cada homem e cada mulher nesse momento. E é exatamente isto que eu declaro, que esta tua paz e que o teu poder se manifestem. É o que eu declaro nesta hora,
na autoridade e no poder que há no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu tenho certeza que você aprendeu muito no Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Amanhã, 8 horas da noite, nós temos nosso culto online da Igreja Apostólica Batista Projeto Céu. E eu tenho uma palavra de Deus muito especial para a sua vida. Então, por favor, compartilhe. Olha, até quinta-feira, compartilhe várias vezes esta transmissão para que todos os seus amigos e familiares tenham a oportunidade de participarem do Minutos no Divã. E não esqueça de pedir para eles se inscreverem ali no meu canal no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial, se inscrever, tocar no sininho lá para receber exatamente, para a gente poder realmente crescer como uma grande família de pessoas saradas, curadas e tratadas, tá bom? Um grande beijo para você, Deus te abençoe e amanhã, 8 horas, estamos juntos. Tchau, tchau. Muito obrigado.